Olá, hoje é o dia 17 de maio, o dia em que se comemora o enfrentamento, o Dia Internacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica. Foi na data do dia 17 que a OMS retirou a homossexualidade da lista de transtornos mentais, não entendendo que era uma doença e tampouco precisava de cura. Eu queria convidar a Marina para a gente dialogar um pouquinho. Marina, conta melhor o que significa esse dia. A Marina é a diretora federal de políticas LGBT e também de enfrentamento a essa violência. Fiquei pensando o que a gente podia dialogar e pensei em inúmeras iniciativas que a gente já trabalhou juntas. Eu tive o prazer de trabalhar com a Marina e vão iniciativas que envolvem desde questões a empregabilidade LGBT, a inclusão de termos de violência LGBTfóbica em boletim de ocorrência, porque se sofre uma violência na rua, muitas vezes não vai constar no boletim de ocorrência. Também o advocacy, que é aquele lobby do bem, que a gente levou alguns temas para discussão com ministros no STF, o que remete que a violência contra a população precisa avançar muito e envolve muitos direitos. Direito à dignidade, direito de ser, direito à honra, quando a gente fala de nome, e várias outras questões. Então, eu queria trazer a Marina e que a Marina pudesse iniciar comentando um pouquinho da data. Então, boa tarde, Victoriana. É um prazer conversar com você de novo, né? E a todas as pessoas que vão nos ouvir. É muito importante essa data. Pensar o 17 de maio é pensar que nós realmente retiramos do Código Internacional de Doenças, né, a palavra, o termo ismo, e trabalhamos com a questão da homossexualidade ou com as sexualidades. Então, assim, todos esses movimentos que vêm vindo, né, desde a década de 80, com o advindo da AIDS, e depois, nesses movimentos todos em relação à saúde, faz remeter a essas datas que são datas marcadas por visibilidade. Então, o 17 de maio ele é um dia de enfrentamento à violência e, da mesma forma, ele marca justamente porque, como você falou, em 1990 foi retirado do Código Internacional de Doenças, ou seja, não somos mais doentes, não precisamos de cura, nós vivemos as nossas condições, as nossas orientações, de forma como nos compreendemos. Então, isso que eu acho que é importante marcar essa data, né? E assim como tantas outras que nós temos nos calendários, que são marcas de visibilidade por conta justamente da violência. A violência no Brasil ainda é muito grande, porque a gente vê os registros de violência. Claro que não é só no Brasil a violência, né? Ela é uma coisa mundial, hoje, se a gente parar para pensar, mas ainda temos marcadores, né? Inclusive nos dados do Disque 100, que são os dados oficiais, a gente registra muito sobre a violência LGBT. E nós temos, inclusive, um canal, né, para pensar isso. Então, são essas questões que a gente hoje está trazendo, mas pensando que todos os dias a gente luta contra a LGBTfobia, porque ela é no dia a dia, ela é quando as pessoas nos agridem de forma verbal, psicológica ou até física, ou quando nos matam. Então, pensar um pouco sobre isso nessa data, mas pensar, né, no que nós estamos fazendo enquanto políticas públicas também. Marina, o que eu acho importante a gente pensar é que eu falo muito sobre a necessidade da gente refletir, também porque direitos humanos tá em construção, né? Eu adoraria que a frase fosse minha, que direitos humanos não é um dado, é um construído, mas infelizmente não é uma frase da Hannah Arendt, uma filósofa alemã que eu admiro muito. Mas eu acho que essa questão dos direitos humanos ser um dado, não ser um dado, ser um construído, remete que é um movimento. Então, várias coisas que eram impensadas no passado, quando a gente falava sobre questões raciais e de gênero, alguns anos atrás não era cabível, e também hoje não é cabível não incluir essa atenção, políticas direcionadas. Então, pensando um pouco na gente se empoderar, para a gente participar desses movimentos de transformação e a gente se construir, se reconstruir, se questionar, o que você aponta como necessidade para alguns termos? Eu sei que eu ouço ainda hoje na mídia e algumas pessoas falando sobre homossexualismo, a gente já comentou que o sufixo ismo remete à doença e não é, mas quais outros termos você acha interessante a gente ter atenção? Até para que isso não seja repetido em decisões judiciais, em matérias jornalísticas. Conta um pouquinho.
Sim, eu acho que são vários termos assim que a gente tem que pensar, né? É usado também transexualismo, né? E hoje a gente já não discute mais essa questão a partir da doença, tanto é que já tem uma decisão, né, que remete a uma incongruência de gênero. Então a gente já não tem mais. Então transexualismo, travestilismo, tudo remete à doença suposta que não existe mais. Então são esses termos que acho que a gente tem que pensar, né? Quais seriam os termos certos, né? Travestilidade, transexualidades, pensar, né, que nós temos hoje marcadores de identidade de gênero e de orientação sexual, que também são confundidos, porque muitas vezes nos olham como, ou eu, por exemplo, que sou uma mulher trans, sou vista como um gay, né, ou um homossexual, e eu não me reconheço assim. Então, há esses atravessamentos, né, nas discussões de gênero e nas discussões de identidade de gênero, nas identidades, nas sexualidades. Então, a gente tem que ter esse olhar bem assim, bem com cautela, para pensar, né? Quando estamos vendo um sujeito, que tipo de sujeito a gente está vendo? Então, a gente vai encontrar o não binarismo, quando as pessoas não se reconhecem com um gênero ou com outro, né? Diferentemente da questão de gênero, né? Quando o gênero é o quê? Né? É o masculino ou feminino? Então, assim, muitas pessoas não se reconhecem dentro desse lugar. Então, se entendem como não binários, né? Ou agênero, que é um gênero neutro, porque tem características de gênero desses dois elementos, né? Dessas duas intenções. Então, são essas coisas. Então, a nossa população, digamos que dentro da própria diversidade, ela tem muitas especificidades que devem ser olhadas com cautela quando vai se responder um documento, quando se vai fazer, né, um documento judicial, porque às vezes isso demarca, né, que as pessoas têm o desconhecimento. Então, é importante sempre se ater a isso, né? O conhecimento mínimo para poder reproduzir ou produzir um documento que possa ajudar e não atrapalhar mais esse processo. E Marina, sabe o que eu acho que é interessante a gente pensar? LGBTQI+, o que significa isso? Porque eu já ouvi algumas vezes as pessoas me questionarem o que eu falo. E, assim, muitas vezes eu tento mostrar como isso também remete a agendas de cada população. Mas queria ouvir de você, o que é isso? Isso. Então, assim, eu acho que nós temos hoje quase um alfabeto, né? Mas a gente pensa a partir das identidades os grupos que se reconhecem, né? E as identidades que vêm se somando a isso, né? Dentro do Brasil, a gente tem feito uma discussão a partir da última Conferência Nacional LGBT, que reuniu, né, pessoas da sociedade civil e do governo para discutir políticas públicas. E nesse momento, a gente então definiu como LGBT, ou seja, todas essas letrinhas que vêm se somando são identidades, sim, que se reivindicam, mas ainda a gente tem que construir essa ideia de grupo, porque muitas vezes são pessoas isoladas que estão reivindicando e que às vezes não conseguem atingir, né, um determinado movimento muito mais forte. Então, assim, a gente respeita as pessoas que usam o LGBTQI+, tem pessoas que usam mais para identificar outras identidades, que eu acho que também é uma construção, mas eu acho que isso tudo tem que ser discutido em alguns momentos que são importantes. Isso era uma previsão da 4ª Conferência Nacional, né, de discutir essas questões mais específicas, inclusive a inclusão do intersexo, né, que é uma outra categoria que reivindica a discussão dentro dessas letrinhas todas. Mas eu acho que são identidades que são significativas, mas que a gente tem que pensar de que forma a gente vai incluí-las com o tempo, porque senão a gente está replicando uma cópia de outros modelos, que é de outros países, que muitas vezes funciona e que no Brasil, né, você sabe, pela nossa cultura, ela ainda vai ter um processo ainda mais de aprendizado. Então, as pessoas têm que entender, pelo menos, que são identidades, que são orientações separadas, diferentes, mas que estão dentro de um grupo que luta, né, pelos direitos, principalmente os direitos iguais. Nós não queremos privilégios, a gente quer os mesmos direitos dos cidadãos e cidadãs desse Brasil, que votam, que pagam imposto, etc.
Então, para pensar nisso, assim, então, acredito que no Brasil a gente tem trabalhado muito com essa questão LGBT, tem pessoas que reivindicam o I, daí daqui um pouco tem outros que colocam Q, T, 500 letrinhas que vão se somando, viram um alfabeto, né? Mas eu acho que é isso, essa pluralidade também é importante, mas a gente trabalha a nível de política pública LGBT. E o LGBT é o quê? Lésbica, vamos lá. Só para lésbicas, gays, né? L, lésbicas, G, gays, bissexuais, T, travestis e transexuais. Dentro dessa outra categoria T, né? A gente vai encontrar as particularidades homem trans, mulher trans, que isso também há uma confusão, né? As pessoas não entendem, as pessoas às vezes me olham e acham que eu sou um homem trans, mas aí não entendem que está vendo o meu perfil que é feminino, né? Então eu me reconheço como uma mulher trans, diferente do menino, né, homem trans, que nasceu biologicamente, né, com aparelhagem feminina, né, de órgãos femininos, mas que reivindica o processo inverso ao meu, por exemplo, né? Então se reconhece como homem trans. A travesti, por exemplo, é aquela que tem a sua identidade travesti, que vive 24 horas com esse perfil feminino, mas que não tem a necessidade de fazer a mudança, né, a famosa mudança de sexo, né, ou o processo de transexualização. Então, a gente, enquanto mulher trans ou homem trans, tem ou deseja, muitas vezes, esse processo de reivindicar, né, que faça esse processo. Só que é um processo muito complexo. Então, quando você pensa que uma mulher trans, ela pode simplesmente ir ali e fazer uma cirurgia, não é muito simples esse processo. O próprio Ministério da Saúde, através da recomendação, diz que tem que ter no mínimo 2 anos de acompanhamento psicológico, depois você tem que ver as condições clínicas, se o seu organismo consegue realmente fazer esse processo. Então, são várias especificidades, né? E a travesti não, ela não quer, em nenhum momento, ela lida muito bem com essa questão do órgão genital e da performance feminina. Muitas vezes as transexuais, elas se mutilam, né? elas se tiram a retirada em processos muitas vezes em casa, né? Com ou sem ninguém. Muitas vezes elas querem retirar isso, elas meio que se amarram, façam esse processo assim, de esconder o órgão genital justamente por conta dessa negação. Então, a gente vai ver essas série de dificuldades também dentro dessas especificidades. Né? Mas então, só para pensar, LGBT são essa população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Os bissexuais, por exemplo, é uma identidade muitas vezes que ela quase não aparece no cenário, ela é invisibilizada, porque muitas vezes as pessoas também não conseguem se assumir. Ah, eu sou bissexual. E não tem o porquê também que você tem que se assumir, né? Mas, então, mais ou menos são dentro dessas recortes que a gente vai trabalhar com essas questões e as diversidades total que vão aparecer dentro desse complexo, né? desse processo. Bom, Marina, então vamos traduzir. Eu tenho essa preocupação da gente, muitas vezes, ficar falando entre pares, entre a gente e as pessoas não têm o mesmo bagagem ou a mesma formação que a gente. Então, quando a gente fala em elementos identitários, eu gravei um outro vídeo sobre interseccionalidades e eu tentei trazer sobre quais são os elementos identitários. Então, quais são os marcadores sociais? Os marcadores sociais mais recorrentes que a gente usa questões de origem, de idade, classe, etnia e raça. E aqui, identidade sexual, gênero e sexo. É nessa perspectiva que você já abordou bem, mas vamos deixar bem claro qual é a diferença de cada um deles. Porque aqui as pessoas se perdem muito. Ah, mas trans pode ser homossexual, trans é heterossexual. Então, se a gente entender que dentro de cada um, o que é a interseccionalidade, nós, como seres humanos, nos entendermos como pessoas em vários sentidos. Eu não sou só mulher, eu não sou só do interior de São Paulo, eu não sou... Não, eu envolvo todos esses elementos. Então, aqui, Marina, eu queria te ouvir um pouquinho sobre gênero, sexo, identidade e orientação. Certo. Então, vamos lá. Pensar assim, que a gente nasce, então, biologicamente menino ou menina,
Mas no decorrer desse processo, talvez digamos, alguns marcadores sociais vão fazer com que você se expresse de outra forma e você começa, então, a construir uma outra performance de gênero, né? E aí, então, quando a gente vê, por exemplo, que eu nasci um menino, então, assim, no decorrer da minha vida, eu não me entendia muito bem dentro desse processo, porque muitas vezes as pessoas me olhavam e achavam que eu era uma menina, até talvez por uma performance, né, de ser parecida com uma menina, mas ao mesmo tempo eu fui construindo isso, né, no meu decorrer, e hoje eu me reconheço como uma pessoa transexual. Ao contrário, então, quando a gente pensa que a pessoa cisgênero, ela nasce, ela se entende dentro desse gênero e continua a sua vida tranquila, normal, ela vai viver isso. Então, a gente sempre diz, cisgênero é o contrário, né, de transgênero. Só que nada impede, por exemplo, porque quando eu me transformo, quando eu faço esse processo de identificação, eu fiz para mim, né? Para o meu corpo, eu me reconheço assim e eu quero viver assim, né? Dentro dessa minha ideia. Agora, nada impede, por exemplo, de eu ter uma relação com outra mulher ou com outro homem, né? Ou não ter a relação. Então, dentro desse sentido, a gente pensa o quê? Que eu conheço, por exemplo, uma transexual, inclusive, que ela gosta de mulheres, ou seja, ela mudou o seu corpo, mas o desejo, a necessidade, a fantasia, enfim, os amores, o sentimento, ela tem por uma outra mulher. Então a gente entende que ela é uma transexual lésbica, né? Da mesma forma que a gente vai ver que mulheres transexuais vão querer se relacionar com homens. Então, também são perfis diferentes que a gente vai lidar. Mas isso nada impede, né, de uma pessoa ser trans e viver com uma mulher, ou um homem trans. Hoje é muito comum a gente ver um homem trans se relacionar com uma mulher trans. Ou seja, são um casal, né, trans, eles são héteros, né, porque eles se reconhecem como héteros e vivem suas relações assim. Então, a gente vai ter esses arranjos que a gente chama, né? Arranjos nas relações que se estabelece, mas o meu corpo é meu, eu mudei para mim. Então, o que eu vou fazer lá nas minhas relações, os meus desejos, é outra situação. Da mesma forma que a gente vai ver que homens héteros têm um desejo e são atraídos por uma travesti ou por uma mulher trans. Por quê? Porque ele está vendo a performance de uma mulher, do feminino, ele tem fetiche, então ele não vai ser menos homem ou menos mulher, né? Enfim, as pessoas já vão rotular, ele é gay, ele é... Não, ele é um homem que vê no meu corpo, né, um ser feminino. Agora, as relações que se estabelecem são muito particulares de cada um, né? E os desejos também. Mas é só para a gente não misturar, né? Você nasce sexualmente, né, biologicamente, homem ou mulher, né, menino ou menina, você vai desenvolver, né, esse processo da personalidade, das suas construções, e poderá acontecer essa mudança ou não, quer dizer, vai muito também desse processo social que vai acontecer, né? Então, a gente vai viver isso. Mas gênero é uma coisa, identidade de gênero é outra, né, e sexualidade é outra. São coisas que são separadas, mas que se atravessam muitas vezes dentro de um corpo só, pode-se dizer assim, né? Ou de dois corpos, enfim. Então, para a gente pensar bem isso, assim, né? Tá. Que uma coisa é uma coisa, é o bonequinho, né? Que está lá que você colocou. E, além disso, a gente vai ter também o chamado intersexo, né? Que é o I da história, né? Que, às vezes, ele também, biologicamente, ele nasce, muitas vezes, até com os dois sexos, né? Porque ele fisicamente ele pode acontecer, ele é mais físico essa questão, né? E ele é decidido por um médico, muitas vezes, essa decisão, né? Ou então, vamos ver o que é o organismo interno dessa criança para a gente, então, decidir se ele vai ser homem ou mulher. E aí, hoje, nós temos pesquisas que apontam, inclusive na URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem estudos que foram feitos com intersexo que voltaram para o processo original, né? Quer dizer, são pesquisas que apontam, o pai decidiu que ele ia ser menino, e aí ele foi e ele não se reconheceu como menino.
E aí ele tenta voltar para esse processo, né, de ser menina. Quer dizer, claro, são as decisões, muitas vezes, como eu falo, que é decidido por um médico ou pela família em relação a uma criança que nasceu com as duas genitálias, por exemplo. Então, o intersexo é muito ligado a essa questão, né, física, anatômica, e ele é um indicador assim que talvez no futuro ainda poderá ter uma dificuldade maior de compreensão. Né? E é um movimento que reivindica também, né, esses direitos e essas lutas por se reconhecer muitas vezes. O que eu acho que é interessante a gente pensar que o nosso registro de nascimento no Brasil ele é biológico, né? Ele é uma decisão biológica, ou você é masculino ou você é feminino. Ele não traz a especificidade de gênero, que eu acho que deveria ser colocado, porque muitas vezes é isso, entende? Você precisa pensar, claro que nós vamos daí ter um outro problema, né, que é, por exemplo, na hora da saúde, né? Na hora da saúde, você é colocado só com o elemento genital, né? E aí você vai encontrar algumas dificuldades nesse lugar também, que é um lugar binário, né? Ou você é assim, ou você é assim. E aí você vai ter as negações desses direitos. Por exemplo, um caso, eu mesma, eu precisava fazer um exame da próstata, porque eu sou uma mulher de próstata, né? Assim como muitas. E o que acontece? O próprio sistema nega esse direito meu a fazer um exame, porque diz hoje, né, que eu sou uma mulher e eu sou do gênero feminino, né? Então, assim, porque o meu documento está registrado, né? Eu fiz a retificação de nome, de gênero, através de processo judicial, antes da decisão do STF. Então, assim, quando foi feita essa mudança, né, no sentido do gênero, e aí o que acontece? Aí barrou nesse sistema que ainda é binário. Então a gente tem que mudar todo esse sistema, tem que pensar de que forma a gente vai. Teve um caso no Rio Grande do Sul que o menino teve que transicionar de volta, ou seja, ele nasceu biologicamente uma menina, né? Ele fez o processo de se reconhecer como homem trans. Mudou documento, mudou tudo. Ele precisava do plano de saúde para tirar as mamas, porque era o desejo dele era fazer a mastectomia. E o que o plano disse? Não, você volta a ser mulher no documento, aí a gente faz a cirurgia em você. Então, vejam o sofrimento dessa pessoa, né, de ter que ir, voltar quantas vezes, porque o sistema não reconhece, né, essas especificidades. Então, então, por isso que eu acho que na luta do direito, que eu acho que o direito para nós, ele é fundamental para pensar essas coisas, pensar de que há um sofrimento psíquico, há um sofrimento, digamos, até moral, posso dizer que é moral, né? E aí o que a gente acontece? Volta. Então, são várias vezes que o sofrimento circula, né? E a gente vai viver por muito tempo ainda essa cultura por conta de um sistema que diz, né? Que é fila de homem, fila de mulher, banheiro para homem, banheiro para mulher. Quer dizer, sempre nessa condição. Então, a gente vai enfrentar essas dificuldades. E hoje a gente vê que as maiores decisões do Supremo, que sempre foram do Supremo, porque o Legislativo muitas vezes nega esse direito e não nos deixa que a gente possa, né, inclusive, pensar numa legislação própria para essas coisas, porque o sistema também lá dentro é muito conservador. Então, a gente vê que hoje as decisões do Supremo são essas, que a gente conseguiu avançar, né? A própria decisão, né, que retifica o nome e o gênero, sem você precisar fazer a cirurgia, porque você não precisa ter, né, uma vagina para você se reconhecer como uma mulher, né? Eu mesma não tenho essa necessidade. Então, assim, hoje o Supremo avançou em várias questões. Nós temos juízes que deram várias causas, por exemplo, a retificação do nome de uma adolescente, né? Se não me engano, foi no Mato Grosso, onde ela foram reivindicar o direito dela poder retificar o nome já antes dos 18 anos, e ela fez, ela teve esse direito. Então, assim, são várias iniciativas que a gente vê que ainda a gente consegue hoje pelo Supremo e pela Justiça, né?
pelo judiciário do que do legislativo e do executivo. Mas, assim, só para pensar, né? Que, então, nós somos, primeiro, que nós somos humanos. Né? A gente tem, essa, que, para além do silicone que a gente tem no corpo, nós somos humanos. E humanos, a gente busca direitos, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente quer ter dignidade e respeito. Então, acho que são esses fatores que a gente tem que pensar quando um juiz ou quando um advogado está à frente de uma questão, é nesse sentido, assim, ó, de avaliar a pessoa como um ser humano, como, né, o direito da dignidade humana, que a gente fala tanto, né? E aí, de que forma a gente tem que entender, mas, claro, não é muito simples, não é muito Não. fácil, a gente que está dentro desse sistema, a gente às vezes se depara com essas dificuldades, e claro que os juízes também vão ter as dificuldades, porque, né, não vão estar à frente dessas questões o tempo inteiro, mas assim, eu acho que vale a pena fazer também uma avaliação, quando você tem dúvida, por exemplo, quando é uma causa para uma pessoa trans, chame ela para conversar. A gente já teve alguns modelos, alguns exemplos de juízes, antes, quando a sentença era por processo judicial, de chamar a pessoa interessada e ouvi-la, porque muitas vezes você ouvindo, você compreende. Né? Você consegue se colocar no lugar do outro. Então, nesse sentido, acho que é importante pensar, né? O direito, nesse sentido, claro que você não vai chamar toda a população, né? Toda hora, todo tempo, mas quando há dúvida, é bom que a gente pense, avalie de chamar, né, as pessoas interessadas para dialogar. Eu acho que isso, eu acho que é fantástico nesse sentido, né? Marina, eu queria te agradecer. Eu acho que você falou muito bem e mostrou bem a realidade. Uma das coisas que eu queria só pontuar é que quando a gente fala nesses elementos identitários e também nessas questões de marcadores sociais, gênero, identidade, orientação, nada disso é para separar em caixinha e rotular e afastar, muito pelo contrário. Quando se traz essa consciência que existem diferentes elementos, que o ser humano não é feito de um elemento só, a ideia não é rotular e nem colocar em caixinha. A ideia é só mostrar a complexidade e a necessidade de encarar essas questões, de enfrentar essas questões para políticas públicas melhores, para decisões judiciais melhores, para uma sociedade que caminha cada vez mais garantindo direitos. Então, eu acho que esse dia de hoje é muito importante nesse sentido. Os direitos humanos, eles nascem para, como você bem colocou, que é não só garantir a dignidade, eu acho que isso é importante a gente colocar, mas é também interromper o sofrimento humano. E você deixou isso muito claro. Uhum. Então, encerrando só, agradecer e que a gente também entenda que é necessário que a gente se questione. A gente fala muito para juiz, muito para agentes públicos, mas já vi recentemente pessoas jovens da minha idade, colegas, não entendendo essas diferenças. E eu acho que é uma responsabilidade nossa. Eu brinco que às vezes a gente não fala a língua das pessoas. A gente fala entre pares, a gente fala mais difícil. Então eu tenho usado muito a tecla traduz. Traduz, o que significa? Porque é difícil. Eu vi recentemente uma amiga bem jovem falando que não entendia muito a diferença dessas questões. Essas questões, esses elementos nasceram com o melhor propósito, que era efetivar direitos e não afastar do entendimento das pessoas. Então, você colocou muito bem que quando a gente tiver dúvida, vamos questionar, vamos chamar a pessoa para dialogar. Eu tenho o prazer e o privilégio de não só ser próxima dos temas, como trabalhar com eles, mas ter muitas pessoas ativistas, engajadas, amigos próximos, né, assim como você, que estão envolvidas. Então, para mim, é mais fácil da minha realidade, é mais próximo. Mas para quem não for, que entenda que está todo mundo aberto a dialogar, disposto a explicar. Acho que foi uma aula, a Marina deu uma aula pra gente, então queria te agradecer muito, Marina. A gente só tem a ganhar. E é isso. E de novo, né, como você pontuou, essas datas são importantes justamente para que a gente entenda o sofrimento. Você colocou muito bem a realidade. Eu não sei se você gostaria de adicionar alguma coisa sobre a realidade da população em termos de enfrentamento de violência. Você falou sobre os dados serem alarmantes no Brasil, mas tem algum ponto específico que você acha que tem que estar no top da agenda hoje?
Na verdade, assim, a gente tem, né, como você diz, é uma sociedade que ela é plural e, ao mesmo tempo, as pessoas são singulares, né? Então, quer dizer, como é que a gente vai lidar com essa diversidade dentro de uma diversidade, dentro de um país como o nosso, que é quase um continente, onde são 27 culturas, digamos assim, né? São 27 realidades, que são os estados e o Distrito Federal. Então, de que forma a gente vai tentar minimizar isso e pensar a partir disso, algumas políticas públicas. Então, no campo da política pública, a gente tem dois temas que hoje a gente trabalha dentro do próprio Ministério, dentro do departamento, né, no qual eu estou diretora, é de pensar isso. Nós temos um tema que nos move, que é a violência, né, porque a violência ainda nos move. Então, a gente tem várias ações, vários projetos que vão, né, diferenciando e tentando trazer à luz esse tema da violência como uma discussão, como uma pauta prioritária. E outro é a questão da empregabilidade. Por quê? Porque hoje, infelizmente, dentro desses todos esses recortes, a gente vai ver que a população de travestis e transexuais ainda é a que mais sofre por conta de uma série de fatores. Primeiro é a exclusão da família, a exclusão da escola, e aí é dito para ela culturalmente que o lugar dela é na esquina, é na quadra, é BR. Então ela vai viver e vai lutar todos os dias da vida dela para poder sobreviver naquele lugar. E é claro que, somando-se a isso, vão somar-se outras vulnerabilidades, que são a questão das drogas, a questão da prostituição, da exploração sexual, da cafetinagem, enfim, uma série de elementos que vão vir, da violência dentro daquele lugar também, porque ela vai sobreviver a qualquer custo naquele lugar, né? Ou ela vai matar ou ela vai morrer, né? Então, assim, ela também vai estar ali numa violência exposta pela sociedade muitas vezes, né? Porque ela foi expulsa de todos esses lugares, e aí então ela muitas vezes ela é uma adolescente, ela vai chegar nesse lugar, né? Então ela também vai ser explorada por outras pessoas, aliciada, etc. Mas ela vai sobreviver naquele lugar. Só que não é obrigatório aquele lugar para ela se ela tiver outras oportunidades. Então é nisso que a gente tem pensado. A gente não quer que a travesti saia da rua por obrigação. Ela pode escolher se ela está na rua, se ela está na prostituição, mas ela também pode estar em outro local de trabalho. Nós temos hoje profissionais que são, né, travestis e transexuais em outras áreas. Só que, assim, muitas vezes a sociedade não abre a porta. Quem é que vai dar emprego para uma travesti? Né? Muitas vezes, quem é que vai empregar? Um advogado, por exemplo, um juiz, vai dar emprego para uma travesti, né? De secretária? Quem sabe? Né? Quer dizer, por que não? Mas então é isso. Então a gente está tentando pensar outras empresas que trabalham com a pauta dos direitos humanos para pensar também esse olhar sobre essas populações. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado muito, né, pensando a violência com vários temas, porque a gente já fez uma série de, né, elencou vários indicadores onde a gente pode trabalhar isso, e outro que é essa questão da empregabilidade. Mas, claro, que a gente sempre tenta trabalhar num diálogo transversal com outros ministérios, com outros organismos internacionais, com organismos nacionais, judiciário, executivo, legislativo, sempre que nos aproxima, né, para dialogar, a gente tem feito esses diálogos transversais. Eu acho que é isso que é importante a gente pensar, né? Nesse sentido, também não vou mais falar muito, mas só para pensar que a gente tem, então, dentro dessa ideia, a primeira condição é respeito, né? A segunda é a questão da cidadania. Então, a gente lida com essas duas palavras, né? Direito ao respeito e à cidadania. Então, é nisso que a gente tem discutido o tempo inteiro, trabalhado. Claro que a gente vai ter entraves, a gente vai ter uma sociedade que ainda é conservadora, sociedade que ainda tem vários preconceitos, não é só a LGBTfobia, a gente vai ter o racismo, inclusive, né, a decisão do Supremo, ela equipara, né, a LGBTfobia a um tipo de racismo contemporâneo, quer dizer, então são esses elementos que a gente vai trabalhar, porque a sociedade ainda é assim, então a gente ainda vai tentar, é uma cultura que a gente ainda aos poucos, claro que a gente avançou, a gente retrocede, a gente vai e volta, mas a gente tenta construir um mundo melhor, onde as pessoas possam, né, congregar e estar todas, sem que essa questão da violência seja marcador, porque a violência ela ainda nos mata. Né? A gente hoje tem uns números que a sociedade civil aponta,
dentro das suas metodologias, mas a gente tem um dado, muitas vezes, que ele não como é que eu poderia dizer? Ele não é exato, né? Ele é tipificado. Porque muitas vezes o crime da homofobia ele está intrínseco a outra questão e ele não é elencado, como você falou, né? Lá nos boletins de ocorrência ele ainda tem que aparecer como um limitado, né? A gente já fez várias ações a nível federal também, mas a gente tem que trabalhar com essas questões o tempo inteiro e pensar nesse universo todo, que é o desafio que a gente pensa a política pública, né? Mas também dizer que para mim é uma satisfação estar falando e pensar que é tão importante falar, né, com essas pessoas que estão no judiciário, os juízes, os advogados, enfim, pessoas do direito que muitas vezes nos representam, né? Então, acho que é importante a gente ter aliados como né, o judiciário, como juízes, como advogados, porque é eles que vão nos ajudar a enfrentar todo dia essa questão também. Quando as decisões deles são decisões favoráveis, nos favorecem e fazem com que a gente seja um sujeito melhor do que a gente nasceu, que a gente tem se construído, né? Então, nesse sentido, eu agradeço também, Victoriana, e dizer que a gente está sempre junto, disposta a dialogar 24 horas, né? E esse é o nosso desafio, seja dentro do governo, seja fora como ativista, eu sou professora, como professora, quer dizer, várias situações que a gente pode o tempo inteiro estar juntas e juntos para dialogar. Obrigada, Marina. Acho que você colocou muito claro a necessidade da gente se envolver dentro. Eu bato muito na tecla que é o enfrentamento e a corresponsabilidade, cada um entender a sua responsabilidade. Então, tudo bem, eu não tenho uma decisão judicial que eu posso dar, porque eu não sou juiz, mas eu tenho uma empresa, então eu me emprego. De que modo eu posso fazer com que eu empregue pessoas de maneira mais responsável, mais inclusiva? Ou, eu não sou proprietário da empresa, eu sou funcionário. Tá, mas como funcionário, o que eu estou fazendo dentro da empresa para que tenham comitês de diversidade, para que as pessoas sejam respeitadas? Eu estou denunciando, eu não estou? Então, assim, você colocou muito bem, cada um tem que se sentir responsável no que lhe toca e enfrentar a violência, porque a violência ao ser humano, a violência à dignidade humana, ela não afeta só a pessoa que sofre violência, ela afeta a sociedade como um todo. E ela nos escancara as nossas falências como sociedade, porque ela mostra quão frágil, não sei se frágil é a palavra, mas ela mostra como a gente está errando como evolução civilizatória. A gente ainda mata pessoas pelo que ela escolheu ser. O direito de ser é o direito mais intrínseco a cada um. Eu escolho ser o que eu quiser ser. Então, muito obrigada. A gente cresce muito com as suas contribuições à sua aula. E é isso. Obrigada. Tá bom, beijos. Obrigada a todos e a você.